O vídeo de hoje eu vou fazer algumas recomendações de contratações que eu farei para o Cruzeiro nesse ano de 2024. Goleiros eu não selecionei, até porque o Cruzeiro acabou de contratar o goleiro Cássio do Corinthians, então eu imagino que ex-Corinthians, então eu imagino que o Cruzeiro não busque mais jogadores para essa posição. Também não coloquei muitos jogadores que atuam no futebol brasileiro, porque a maioria dos bons jogadores completarão os 7 jogos antes da abertura da janela e estarão impossibilitados de se transferirem para outros clubes brasileiros. Vou começar pela zaga, um Gabriel Paulista. Gabriel Paulista que tem passagens pelo Arsenal e tem passagem pelo Arsenal e tem passagem pelo Valência, onde ficou muito tempo lá, era titular absoluto, e essa temporada ele acabou indo para o Atlético de Madrid. No Atlético de Madrid ele variou entre reserva e titular, mas jogando um bom número de jogos. Eu acho que seria uma contratação muito interessante para dar mais solidez para nossa zaga e eu acho que viria com estágio titular. Ele fica sem contrato neste meio de ano. Falando agora do Luan Pérez. O Luan Pérez é um zagueiro canhoto que foi finalista da Libertadores com o Santos, com o técnico Cuca, né? Depois do Santos, ele foi contratado pelo Olympique a pedido do Sampaoli. E depois que o Sampaoli sai, ele é contratado pelo Fenerbahçe a pedido do Jorge Jesus. Porém, ele machuca, ficou praticamente um ano fora e está voltando por agora. Teria que fazer alguns exames para ver a questão física do jogador, mas eu acho o jogador muito interessante. Até porque, como o Jorge Jesus saiu, eu acho que o Fenerbahçe não dificultaria tanto a venda desse jogador. Falando agora do Yerry Mina que é muito conhecido aqui no futebol brasileiro, né? Teve uma passagem no Palmeiras de destaque e logo depois foi ao Barcelona. No Barcelona deu muito certo, foi pro Everton, depois foi pro Fiorentina e essa temporada jogou pelo Cagliari. Um problema que eu acho no Yerry Mina é que ele tem um histórico de lesões gigantescos. Eu fui dar uma olhada nas lesões dele, ele tem muita lesão muscular em que ele perde 3, 4 jogos, e isso é muito preocupante, porque seria um zagueiro caro. Mas ainda é novo, tem 29 anos, se o departamento médico do Cruzeiro constatar que não tem risco, acho que seria uma ótima contratação. Também fica sem contrato neste meio de ano. Falando agora do Léo Duarte já jogou pelo Flamengo, inclusive fez gol na Libertadores contra o Cruzeiro. Acabou que o Cruzeiro passou naquele mata-mata. Mas é um zagueiro que surgiu com muito potencial, foi logo vendido para o Milan, mas não conseguiu se destacar muito por lá e atualmente está na Turquia. Também acho que não seria tão difícil trazer ele, é um zagueiro novo, então acho que ele tem muito a agregar nesse time. Falando agora do Luan. O Luan é um jogador do futebol brasileiro, que eu falei que não ia colocar muitos, mas como não é reserva do Murilo e do Gustavo Gomes, eu acho que ele não completaria os 7 jogos até o meio do ano. É um zagueiro que eu acho muito interessante. É, Atualmente não vive a melhor fase, até porque não joga, mas foi campeão de Libertadores com o Palmeiras jogando bem. Acabou que ele teve algumas falhas no Mundial que desgastaram ele com a torcida, nos dois Mundiais, mas eu acho um zagueiro muito bom. Falando agora do Kaique, o Kaique é uma promessa que eu coloquei, em todas as posições eu tentei colocar pelo menos uma promessa. O Kaique é um jogador que saiu do Santos e foi pro Almeria. O Almeria não conseguiu se destacar, e na época que ele foi para o Almeria, falava-se até em Barcelona, e acabou que ele foi emprestado para outro time. Acabou que ele voltou agora de empréstimo e o Almeria caiu de divisão. Então acho que não seria tão difícil conseguir trazer o Kaique, até por mesmo por um empréstimo com opção de compra. Beleza, terminei os zagueiros. Agora eu vou falar da lateral direita. A lateral direita é a posição que o Cruzeiro precisa, né? O Palácio e o Gasolina conseguiram demonstrar ser bons reservas. Falando agora do Vitinho. O Vitinho é um cara que já teve passagem aqui na base do Cruzeiro. Foi vendido muito cedo, mas e acabou que agora está no Burnley. O Burnley fez uma temporada de segunda divisão muito boa. E nessa temporada ele foi titular o ano inteiro. Acabou que o time dele caiu. Eu também acho que pode facilitar a venda do jogador, mas foi titular na maioria dos jogos. Outro jogador que eu acho muito interessante é o Vinícius Tobias. Vinícius Tobias surgiu no Inter, foi vendido para o Shakhtar, só que como teve a guerra lá, ele acabou que foi emprestado para o Real Madrid. No Real Madrid, ele não conseguiu ter sequência, ficou só jogando praticamente no time B, o Real Madrid Castilha, mas eu acho que no Cruzeiro ele viria para ser um bom reserva do Willian, até mesmo podendo ocupar a condição de titular. É um cara que tem muito potencial ainda, e eu acho que se ele quiser, a gente consegue um empréstimo nele junto ao Shakhtar, por causa da guerra. Esses foram os laterais direitos que eu selecionei. Agora eu vou falar um pouco de volantes. O primeiro volante que eu selecionei foi o Wallace. O Wallace que é campeão olímpico pela seleção brasileira, surgiu no Grêmio e atualmente está na Udinese. Vem sendo titular em todos os jogos. É um jogador muito bom. O Udinese não fez uma grande campanha, mas o Wallace sempre manteve um bom nível. Eu acho que viria para cá para ser titular absoluto.
Falando agora do Cuéllar que já é mais conhecido no futebol brasileiro, né, com aquela passagem no Flamengo, foi pro Al Hilal, logo depois do Flamengo, só que o Al Hilal contratou muitos estrangeiros e acabou que o limite de estrangeiro do time é, passou do limite, né? O limite foi passado e por isso o Cuéllar teve que ser emprestado para outro time lá da Arábia. Acredito que o Cruzeiro conseguiria contratar ele junto ao Hilal sem muitas dificuldades. Junto ao time, ele foi vendido, na verdade, sem muitas dificuldades. O Tapia é um volante peruano da seleção peruana que joga na Espanha, atualmente joga no Celta de Vigo, vem sendo titular por lá, mas o contrato dele também acaba nesse meio do ano. Então acho que seria uma contratação muito interessante para esta volância, a primeira volância do Cruzeiro. Um jogador que eu acho muito interessante é o Dourado, que jogou aqui na época, que jogou aqui no futebol brasileiro pelo Inter. Atualmente ele está no México, no Atlético São Luís. Eu acho que já é uma contratação mais difícil, que envolveria valores, mas eu acho um ótimo jogador e viria para cá para disputar posição. Coloquei aqui também um jogador do futebol argentino, um dos melhores volantes do campeonato argentino, Longo, Santiago Longo, joga no Belgrano. Eu acho que viria para cá também para disputar a posição e seria, eu acho, uma perda de elenco bem interessante, porque atualmente o Cruzeiro não tem nem primeiro volante reserva, né? Como eu disse, eu sempre coloco uma promessa em todas as posições que eu fiz, e essa promessa que eu coloquei foi o Bernal, que joga no Defensor do Uruguai, mesmo time que veio o Arrascaeta. É um cara que está tendo muitos minutos por agora e está se demonstrando ser com muito potencial. Acho que ele viria para cá, uma contratação, acho que para o futuro, eu acho que não chegaria e fardaria imediatamente, mas eu acho que uma contratação que para o futuro pode até ser melhor que todos esses. Beleza, agora eu vou falar de segundos volantes que eu selecionei. O primeiro que eu selecionei foi o Matheus Henrique, que começou aqui no Grêmio, teve passagens pela seleção brasileira enquanto estava no Grêmio, e que foi para o Sassuolo. Acho que algo que pode facilitar as negociações dele é que provavelmente o Sassuolo vai cair. Eu ainda não sei disso porque é a rodada do Campeonato Italiano no final de semana, mas provavelmente o Sassuolo vai cair. Então acho que isso facilitaria as negociações com o jogador, que já teve até passagens pela seleção brasileira e é muito novo, né? Apenas 26 anos, viria para assumir a condição do meio do Cruzeiro por muito tempo. É, Thiago Mendes surgiu no Goiás, depois foi para o São Paulo. É, o São Paulo teve grande destaque, foi vendido para a Europa e ficou muito tempo titular do Lyon. Na última temporada ele foi vendido ao Qatar, mas pelo jeito o Cruzeiro está tentando mesmo a contratação dele. Jogador que eu acho muito interessante, que o Flamengo tentou por vários anos trazer, não conseguiu. E esse daqui eu acho que viria e fardaria na hora. Coloquei aqui também o Rafinha que vem jogando mais como um meio armador no futebol do Catar, mas a sua formação é de um segundo volante do Barcelona. Eu acho que viria para também fardar e já chegar e já jogando. O problema dele é que ele tem um histórico de lesões bem considerável, mas é um jogador muito técnico e que eu acho que pode ser muito interessante para o Cruzeiro. Coloquei o Arthur aqui, o Arthur eu acho que é o mais difícil. Ele foi emprestado pela Juventus para a Fiorentina com uma opção de compra de 20 milhões de euros e a Fiorentina não quis exercer, mas eu acho que uma negociação junto à Juventus esses valores seriam menores. É um jogador que não viu sua melhor fase, também começou no Grêmio, mas que eu acho que uma volta ao futebol brasileiro poderia ajudá-lo a retomar os melhores níveis. Já foi jogador de seleção, eu acho que ele no futebol brasileiro jogaria muito bem. E por último, é uma promessa, né? Coloquei o Hércules do Fortaleza. Todos os jogos que eu vi do Hércules esse ano eu achei que ele demonstrou muito talento. Inclusive fez gol contra o Cruzeiro, fez gol recentemente contra o Vasco. Mas é um cara que acho que dá muito dinâmica no meio-campo. E também tem muita vontade, né? Apenas 23 anos. Eu acho que viria pra cá pra disputar a posição. Não sei se titular, mas viria pra cá pra disputar a posição. Achei um jogador bem interessante. Falar agora de pontas esquerdas. Começando pelo Michael. O Michael vai no mesmo caso do Al Hilal, do Cuéllar. Parece que o Al Hilal quer contratar o Renato. Não é Renato. O Rafael Leão do Milan por uma bagatela de 175 milhões de euros. E isso dificultaria para o Michael, porque o Rafael Leão pode jogar nessa faixa de campo e também o Rafael Leão ocuparia a posição de estrangeiro que hoje é ocupada pelo Michael. E por isso eu acredito que o Al Hilal estaria disposto a negociar o Michael para abrir uma vaga para o Rafael Leão. Falando agora do Vitinho. O Vitinho é um jogador que teve passagens aqui pelo Flamengo, Botafogo e Inter. No Flamengo ele não foi tão bem, a melhor temporada dele no Flamengo foi de 2020. Quer dizer, ele foi regular no Flamengo, nem bom nem ruim. Mas eu acho que no Cruzeiro ele teria mais espaço, porque no Flamengo, infelizmente, para ele não conseguia ter muitos minutos de jogo, porque ele disputava com o Bruno Henrique.
Eu acho que no Cruzeiro ele viria e conseguiria cumprir seu papel ali de ponta esquerda. Eu acho ele melhor do que o Arthur Gomes. E acho que não seria tão difícil assim. Atualmente ele tá nas Arábias, emprestado de outro time da Arábia, porque ele foi muito mal na primeira temporada de Arábia, e por isso ele foi emprestado. Então eu acredito que o Cruzeiro conseguiria um empréstimo ou até mesmo uma contratação sem custos do jogador. Falando agora do Aravena, a promessa dessa ponta esquerda que eu coloquei, Aravena que joga na Universidade Católica do Chile, já tem passagens pela seleção chilena, apesar da pouca idade, apenas 21 anos. Eu acho que viria para um cara com potencial, não é um jogador para agora, não é um jogador pronto, mas que daqui umas 2 temporadas eu acho que seria bem legal para essa nossa ponta esquerda. Falando agora da ponta direita, eu coloquei o Di Maria. Sim, o Di Maria é a contratação mais difícil dessa lista, na minha visão, porque é um cara que vai ficar sem contrato nesse meio do ano. E tem. Só deixando claro, o Rafinha também fica sem contrato no meio do ano. O Tapia fica sem contrato no meio do ano. É só pra. Eu acho que eu esqueci de falar isso. Voltando. É, O Di Maria, eu acho que é a contratação mais difícil dessa lista, porque ele tem muita procura, futebol dos Estados Unidos, futebol da Arábia, futebol da Europa, futebol sul-americano. Mas eu acho que o Di Maria, se vier, é o melhor jogador dessa lista aqui, é um jogador que eu gosto muito. Essa temporada tá fazendo ótimos números lá no Benfica, o Benfica até tá querendo renovar, mas eu acho que se o Cruzeiro trouxesse ele, seria um cara que ajudaria bastante o MP nessa criação de jogadas e nessas finalizações pro gol, nessas conclusões de jogadas. Assim, o salário de menos de 1,5 milhão eu acredito que ele não viria. Então, um cara caro, mas sem contrato, eu acho que pode ajudar nessa negociação. Mas eu acho ela bem difícil. Falando agora do Júnior Messias começou a carreira mais tarde, né? Apenas aos 24 anos, ele conseguiu dar início à carreira. Teve passagens pelo Milan e atualmente teve uma passagem pelo Milan da Inglaterra, da Itália, e agora está no Genoa. A melhor fase da carreira dele foi a pré-Milan, que fez o Milan contratá-lo, que ele jogava de um segundo atacante. Posição bem parecida com a que o Rafa Silva está jogando atualmente no Cruzeiro, né? Um centroavante que se movimenta bastante. Então acho que ele poderia jogar nessa posição, mas ele também pode jogar como ponta direita. Essa temporada dele é bem ruim, ele tem apenas um gol em 18 jogos na Série A da Itália, mas pelo que eu olhei, pelo que eu consegui ver do jogador, ele está jogando em diversas posições, jogando de ponta esquerda, de meia, de volante, de meia direita, de meia de esquerda, de segundo atacante, centroavante. Então ele está tendo muita sequência numa posição, e eu acho que isso pode estar atrapalhando bastante o jogador. Ele foi contratado por apenas 1,5 milhões de euros pelo Genoa, então acho que não seria uma contratação tão difícil assim, até porque o jogador não está rendendo. É, Falando agora do Júnior Santos um jogador que está vivendo a melhor fase da carreira, né, agora no Botafogo, já está em 16 gols. Coloquei ele aqui porque é uma especulação, né? Estão falando que o Cruzeiro ofereceu 5 milhões de euros pelo jogador. Eu acho o jogador bom, acho que ele viria para ser titular, então coloquei ele aqui por causa disso. Falando agora do Anderson Duarte, também do defensor, já tem passagens pela seleção, acho que seria é a promessa dessa ponta direita que eu coloquei. Eu acho que não é um jogador para agora, é um jogador para o futuro, mas eu acho que seria um bom jogador para daqui 2 ou 3 anos. Acho que ele poderia até brigar por posição nesse time atual do Cruzeiro e acredito que seria uma contratação muito interessante. Vamos ver. Vou falar agora dos meias. Falar do Carrascal. Carrascal que já é jogador de seleção colombiana, muito novo. Então, se eu não me engano, o Dinamo. É, não tem números espetaculares, mas é um jogador muito técnico. Eu acho que aqui no Brasil ele conseguiria demonstrar ainda mais seu futebol. De fato, o MP é o titular, né? O Carrascal acho que não viria para disputar a posição para ele, eu acho que ele viria para ser reserva. Então, eu acho que o Carrascal é um pouco mais difícil por isso, porque teria que efetuar um pagamento para um reserva. Mas é um ótimo jogador. Eu acho que ele tem muito potencial e já mostra muita qualidade técnica. Falando agora do Léo Fernandes que teve passagem pelo Flu ano passado, né? Atualmente está no Peñarol, emprestado do time mexicano. E no Peñarol ele está jogando muito, muito bem. É inclusive o melhor jogador da Liga Uruguaia. É fato que ele não conseguiu destacar ano passado no Flu, mas eu acho que é um jogador interessante para o Cruzeiro. Eu acho que esse aqui ele aceitaria mais vir para o elenco. Ele tem uma cobrança de falta muito boa, a bola parada dele é muito boa, muito forte. Inclusive fez gol no Cruzeiro ano passado. Um dos únicos jogos que ele
teve oportunidade, ele conseguiu fazer gol na gente, o Rafael Cabral falha no lance, na minha opinião. E eu acho que ele viria para compor o elenco. Ele poderia até ser emprestado, né? Porque ele acabou de ser emprestado pelo Penharol. Caso o Penharol não efetue a compra dele, o Cruzeiro poderia conseguir um novo empréstimo com opção de compra, ou com obrigação de compra, ou até mesmo uma compra do jogador. Falando agora do Serginho, o Serginho que teve passagem pelo América e pelo Santos, atualmente está no futebol asiático. Na época que ele estava aqui no Brasil, eu achava um jogador bem decente, ele fazia o papel dele, era um jogador bom. E esse aqui eu acho que ele aceita bastante, ele aceita com tranquilidade ser reserva. Então eu acho que ele seria interessante nessa composição do meio-campo do Cruzeiro. Falando agora da promessa, né? Dos meias, eu coloquei o Renier que surgiu muito bem no Flamengo em 2019, né? Naquele time mágico do Flamengo, que time ganhou o Brasileiro e Libertadores, e acabou sendo vendido para o Real Madrid por 35 milhões de euros. Fato é que ele não conseguiu se destacar nem no Real Madrid nem na Europa. O Real Madrid não conseguiu nem jogar pelo time principal. Foi emprestado para o Borussia por 2 temporadas, também não conseguiu demonstrar seu futebol. O Girona também não conseguiu ir bem, e agora está no Frosinone da no Frosinone da Itália também não está conseguindo demonstrar seu melhor futebol. Acho que um empréstimo agora com o Real Madrid não seria tão difícil, até porque o jogador teve 3 passagens em times diferentes na Europa e não conseguiu fazer a melhor das. Não conseguiu aproveitar as oportunidades. Então acho que o Cruzeiro conseguiria, sem tanta dificuldade, um empréstimo do jogador aqui para o Brasil. Falando agora de Guzmán, né? Guzmán que já foi ventilado no Cruzeiro, inclusive foi anunciado na realidade em 2021, mas acabou que não veio, né? Foi anunciado, mas não veio. Alguma cagada de nossa antiga diretoria. Mas que tá jogando muito bem lá no futebol colombiano, no não, Toluca. Depois esqueci o nome do time dele. É um jogador que tem bons números. Calma, é o Tolima que é o time dele. Confundi 2 letras. Mas eu acho que ele viria para ser um bom reserva para MP. Também não acho que seria uma contratação tão cara assim. E que aceitaria bem a reserva. Pode eventualmente jogar com o MP em alguma formação. E eu acho que ele seria muito interessante para o nosso time, pela composição do elenco neste meio de ano. Falando agora de atacante, coloquei o Gabigol aqui, mas porque é uma especulação. Eu acho que o Gabigol, com o ritmo de jogo, né? Porque o Gabigol no Flamengo, com a concorrência com o Pedro, não está jogando e quando ele entra não consegue demonstrar todo esse futebol. Mas eu acho que o Gabigol, aqui no Cruzeiro, em que ele teria uma concorrência mais facilitada, né? Eu acredito que o Dineno e o Rafa Silva são piores que o Pedro. Acho que o Gabigol conseguiria pegar as condições de titular e com o tempo de jogo e mais minutos ele consegue retomar aquele futebol do Flamengo. Eu acho uma contratação muito interessante. Mas vamos ver, né? Eu acho que provavelmente ele completa o contrato do Flamengo que vai até o final do ano. Coloquei aqui o Ares que é uma promessa do futebol uruguaio, né? Jogou muito bem na última temporada pelo Penharol, mas ele é do Granada. No Granada ele não está conseguindo desempenhar um bom futebol. Essa temporada, inclusive, a última ele foi muito bem pelo Penharol. E esse final de temporada, essa metade de temporada que ele jogou pelo Granada, ele não conseguiu fazer nenhum gol. Mas o fato é que o time do Granada é bem ruimzinho, tanto que foi rebaixado. Então por isso eu acho que não seria uma contratação tão difícil assim. É, Coloquei aqui o Alex Sanches que está na Inter nessa última temporada, mas a temporada anterior a essa da Inter, ele jogou no Olympique e conseguiu fazer muitos gols por lá jogando de centroavante. Então acho que seria uma contratação interessante para o Cruzeiro. Eu acho que desses daqui, ele e o Gabigol são os que ganham o maior salário, talvez o Alex Sanches ganhe até um pouquinho mais. Mas eu acho que um cara, assim, com um contrato de 2 anos ou um ano com o Cruzeiro, algo que não poderia ser tão lesivo ao clube, caso ele não consiga performar, eu acho que ele seria muito interessante para um jogador que eu acho que ele consegue jogar a nível de futebol sul-americano. É, Coloquei aqui o Caio Jorge, né, a promessa dessa lista, acabou que ele não conseguiu vingar na Europa, na Juventus ele não conseguiu ter muitos minutos e acabou que foi emprestado para o Frosinone, onde também não está conseguindo demonstrar seu melhor futebol. Acredito que o Cruzeiro consiga um empréstimo junto à Juventus com opção de compra, ou até mesmo só um empréstimo e ver o que dá. Mas um jogador interessante desses daqui. O Gabigol também não é tão 9, né? O Alex Sanches também não. Mas ele é mais. Não é um 9 fixo na área, ele consegue participar mais do jogo. Eu acho que seria interessante numa composição de elenco um 9 com essas características. Também é muito novo ainda, né? Coloquei aqui o Bremer que tá na Udinese. Fez muitos poucos jogos lá, fez apenas 7 jogos e a maioria vem do banco de reservas.
Eu acho que o Cruzeiro consegue a contratação desse jogador por um valor mais baixo. A Udinese pagou 10 milhões de euros. Acho que o Cruzeiro conseguiria um valor mais baixo nele. E a última temporada que ele fez no Brasil, de fato, foi muito boa, né? Com o Fernando Diniz, aquele campeonato que o São Paulo acaba perdendo nas últimas rodadas. Mas eu acho que seria um cara muito interessante para esse ataque do Cruzeiro. O último nome que eu coloquei foi o Carlos Vinícius. Carlos Vinícius tem passagem por Tottenham, Benfica, Fulham. Atualmente está no Galatasaray, contrato acaba no meio do ano. Não sou tão fã assim do jogador, mas eu acho que a nível de futebol brasileiro ele consegue desempenhar bem, ele consegue fazer os seus golzinhos e eu acho que ele é melhor que os centroavantes que nós temos atualmente. Então, para mim, é uma contratação que eleva o nosso nível. É, então é isso. Essas foram as contratações que eu recomendo para o Cruzeiro nesse meio do ano. O Alex Sanches fica sem contrato. Acho que eu esqueci de falar de novo isso, né? Alex Sanches fica sem contrato nesse meio de ano. Então é isso, essas são as contratações que eu recomendo para o Cruzeiro nesse meio de ano. Não coloquei lateral esquerdo porque eu acho que é a posição que a gente realmente não precisa, nem goleiro. A gente tem o Kaique e o Marlon aqui, ambos bons jogadores. Então deixem aí nos comentários se vocês concordam com essa minha lista, que jogadores vocês recomendam e que jogadores vocês acham um absurdo eu ter colocado aqui. Então, obrigado, valeu.